continuando a desmascarar esse imundo, esse podre desse falso profeta carnal metido a espiritual. Quem são esses pastores que participam? Bem, nós temos aqui nessa fita o Bispo Macedo, Pastor Paulo Roberto, o Bispo Rodrigues. Deixa eu orientá-los. Não sei se vocês repararam, ou se vocês assistem os programas desses imundos carnais metidos a espirituais aí, mas vocês viram um bando de caras novas, de bispos novos, pastores novos. Por quê? Porque aqueles outros que muito escandalizou, que muito provou que as obras deles são obras espirituais, carnais, demoníacas, foram afastados da televisão, afastados da mídia. Para quê? Para que eles não fossem expostos muito na mídia, para que as suas obras não sejam mais desmascaradas. Como teve um outro vagabundo aí, de um bispo da igreja deles aí, que ele era deputado federal. Eu não tenho esse vídeo, mas eu vou caçar esse vídeo veemente no YouTube, aonde ele foi preso com milhões de reais aí, e ele saindo da Polícia Federal, do prédio da Polícia Federal, os repórteres barraram ele na hora que ele ia sair, ele meteu a mão em todo mundo assim e gritando: sai da minha frente que eu sou da Igreja Universal, sou bispo de lá. Como que se ele fosse grande merda, como ele fosse grande porcaria, bispo da Igreja Universal do Reino de Deus. Um canalha maldito que também está afastado da mídia para não ser escandalizado. Mas eis que o Espírito de Deus há de buscar um por um deles, nem que se eles estejam escondidos nas profundezas do inferno. O Gonçalves, que é hoje o apresentador do 25ª Hora na Record, e outros pastores, o pastor Renato Maduro. E esses, pastor, quem são? Esses são o Bispo Paulo Roberto, o Bispo Gonçalves, o deputado federal Odinilo Aprovita Vieira, inclusive nessa hora. Vocês prestaram atenção, deputado federal. Eles sempre usam esses métodos. Eles fazem com que o povo da seita podre deles acredite que eles são verdadeiros homens de Deus e fazem o povo de Deus elegerem deputados federais, estaduais, governamentais, como aquele podre do bispo, como aquele podre imundo daquele sobrinho do bispo Macedo, que se elegeu de novo a governador ou prefeito do Rio de Janeiro. Eu não lembro se ele foi eleito governador ou prefeito do Rio de Janeiro de novo. Aquele maligno daquele Crivella podre e imundo que o Espírito de Deus há de pegá-lo também. Então é isso que eles fazem. Para quê? Para se esconder através da lei dos homens, mas não se esconderão das leis de Deus. O pastor Gonçalves faz uma entrevista com ele e pergunta se a indústria que ele comprou em Caxias, lá no Rio, se foi no caixa 1 ou no caixa 2, por dentro ou por fora. Ô, Silveira, aquela indústria que você comprou lá em Caxias, conta pra gente, como é que foi? Alguém lembra desse maldito aqui? Alguém lembra desse carnal podre e sujo aqui? Eu tenho outro vídeo também, eu vou ver se eu acho, onde ele está numa festinha com prostitutas lá em Israel. Ele e um outro bando de carne podre, vazia, usada pelo diabo, com garrafa de uísque na mão e com umas prostitutas fazendo festinha no corredor do hotel. Vou achar esse vídeo também e vou postar para vocês, em nome do Espírito do Senhor Jesus Cristo. Foi por dentro ou foi por fora? Você pagou como? Por dentro ou por fora? Foi caixa 2 ou caixa 1? Esse é o momento da divisão do dinheiro numa igreja da Universal em Nova York. Havia acabado de ser celebrada a reunião. Presta atenção na cara desse podre imundo, sujo, vazio, povo de Deus. O Senhor Jesus Cristo vos quer salvar. O Senhor Jesus Cristo vos quer libertar. Mas se vocês não derem ouvido ao que está escrito na palavra de Deus como o único e verdadeiro livro de fonte espiritual verdadeira, vocês vão pagar um preço caro junto com eles. Sai do meio deles, povo de Deus.
em nome do Espírito do Senhor Jesus Cristo. Na igreja do Brooklyn, e a primeira coisa que o Bispo Macedo fez, você pode ver, foi ir para os fundos da igreja, como não tinha mesa, a igreja... Prestar atenção no sorriso, prestar atenção nas orelhas desse mundo, prestar atenção na feição carnal deles, totalmente possessos de demônios. A mão dele já não nega. Recém-inaugurada, então coloca o dinheiro no chão, e a primeira preocupação era contato, que ele fazia questão de levar com ele para a casa dele. Tornou-se uma obsessão o dinheiro. Essa festinha aí parece... Esse vídeo já faz tempo que foi postado, tá? Aí vocês podem dizer, esse vídeo eu já vi, esse vídeo eu já tô careca de ver. Mas vocês nunca viram esse vídeo sendo pregado e ensinado como se convém, espiritualmente falando e se provando isso. Vamos meditar na palavra de Deus no Novo Testamento, em 1 Timóteo, capítulo 6, do versículo 3 ao versículo 10, que diz assim, na minha de papel, lá está escrito diferente, mas vou dar o mesmo entendimento. E depois também vamos lá, dando continuação para a palavra de Deus na Bíblia Católica também. Não podemos esquecê-la aqui, tá? Com efeito, há muitos insubordinados, charlatães. Aqui, maravilha. Aqui a palavra está perfeita, não? Charlatões, sedutores. Pronto. Sedutor para mim é demônio. Charlatão já diz tudo. Principalmente os da circuncisão. Lá, de novo, circuncisão. É necessário tapar a boca, porque transtornam famílias inteiras, ensinando o que não convém. E isso por vil espírito de lucro. Aqui para mim já está até melhor do que na outra Bíblia, nas suas versões. Olha lá, ó. Espírito de lucro. Isso escrito na Bíblia Católica Apostólica Romana, que eu também uso como fonte de vida espiritual, por ser um homem capacitado por Deus, espiritualmente falando para isso. Continuando lá, em 1 Timóteo, capítulo 6, do versículo 3 ao versículo 10. Diz assim na Bíblia de papel: se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras do Espírito do Senhor Jesus Cristo, e com o ensino, presta atenção, e com o ensino segundo a piedade. Nunca o Espírito do Senhor Jesus Cristo veio do reino espiritual de Deus para ensinar ninguém a ficar próspero e rico na carne. Veio ensinar o povo de Deus, que era pobre nas coisas espirituais, a se tornarem rico em espírito, rico em coisas espirituais e não carnais. Versículo 4 diz assim, olha que a palavra de Deus diz lá, ó. Vamos aqui, ó. Versículo 4 diz assim: é enfatuado, nada entende, mas tem mania por questões e contendas de palavras, de que nasce inveja, provocações, difamações e suspeitas malignas. Por quê? Porque eles são carnais. Sendo eles carnais, vai haver um debate espiritual do espiritual contra os carnais. Isso é mais do que bíblico. Tem uma passagem na Bíblia onde diz que os que são carnais perseguiam os que são espirituais. E hoje vai ser diferente. Os que são espirituais vão perseguir os metidos a espiritual. Versículo 5 diz assim: difamações, suspeitas malignas e alterações sem fim por homens cuja mente é pervertida e privados da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. Para mim, já bastaria só essa passagem bíblica onde quem ensina que a palavra de Deus não é fonte de
de lucro material. A palavra de Deus não é fonte de lucro financeira. A palavra de Deus é fonte de lucro de vida espiritual e eterna. Desperta, povo de Deus. Versículo 6 diz assim: de fato, grande fonte de lucro é a piedade com contentamento. Então pode ser sim. Se você é verdadeiramente convertido em espírito, é verdadeiramente espiritualizado pelo reino espiritual de Deus, Deus pode te dar um pouco de bênçãos materiais também, mas com contentamento e não com alvidez, ganância e avarezas de ter todo o dinheiro do mundo. Isso é heresia. Isso é doutrina e ensinamento de Satanás. Versículo 7 diz: porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Então quer dizer que nada, quando eles morrem, eles não levam nada. Só que o que vai levar eles quando eles morrerem na carne e for passar para o mundo espiritual, em vez de vir um anjo, um santo anjo de Deus, um espírito da graça, um espírito de salvação, vai vir um espírito da morte, vai vir um espírito de Satanás buscar o espírito dele e arrastar ele 70 vezes 7 para o mais profundo do inferno, que é o lugar dele e de toda a sua corja podre e imunda que usou a palavra de Deus indevidamente. Versículo 8. Tendo sustento e com que nos... Olha só o que ensina a palavra. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Mas esses malditos nunca foram contentes com o mínimo que Deus deu para eles pregarem e ensinarem a palavra de Deus. Isso você vê nos vídeos. Isso você viu no outro vídeo. O desgraçado falando: eu não sou o homem mais rico do mundo. Isso é uma mentira que falam contra mim. Eu sou o homem mais rico. Ele fala assim: eu não sou o homem mais rico do Brasil. Isso é uma mentira que falam contra mim. Eu sou o homem mais rico do mundo. E ele enche a boca para falar isso. Ele é rico. Ele é milionário, mas na carne. Em espírito, ele é pobre, louco e nu. E o preço dele, da sua corja, que se sustentou com a ignorância do povo de Deus, que se sustentou com a ignorância espiritual do povo de Deus, e se alimentou e entregou o espírito humano do povo de Deus na mão de Satanás e dos demônios, vai cair sobre a cabeça dele, sobre a cabeça da família dele e sobre a cabeça de todos os ministros da seita podre dele. O preço é a morte espiritual e eterna. Segue versículo 9. Ora, os que querem ficar ricos, presta bem atenção no que ensina a palavra de Deus. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e ciladas. Aqui são tentações espirituais e ciladas espirituais. Que se usando a palavra de Deus, falando do reino de Deus, falando do reino das trevas, falando do Espírito de Deus, falando do Espírito de Satanás, tem que ser espiritualmente falando. Então são ciladas e tentações espirituais. E em muitas concupiscências loucas e perniciosas, aos quais afogam os homens na ruína e na perdição dos seus espíritos humanos. Eu estou pregando e ensinando o verdadeiro evangelho espiritual de Deus. Segue versículo 10. Porque o amor do dinheiro então está afirmando, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns não, várias pessoas nessa cobiça se desviam da fé espiritual e sobrenatural. Assim deveria estar escrito assim aí. E assim mesmo se atormentarão com muitas dores.
segue o vídeo e segue a condenação dessa carne podre e da sua corja podre. No corredor de um hotel, né? Isso aí é num hotel em Jerusalém. E a prova de como começou a haver uma degradação espiritual na igreja. Ah, tá aqui, ó, no mesmo vídeo. Olha, Deus é fiel. Tá ali, olha lá, ó. Os vagabundos brincando, os vagabundos se divertindo com palavrinhas carnais de gente carnal podre e festinha carnal podre. E isso tá aí para quem quiser ver. Ô, Bertão, vou tirar a roupa, hein, mano? Vou tirar a roupa, malandro. Isso é palavra de um homem de Deus? Isso é palavra de um verdadeiro homem espiritualizado pelo reino espiritual de Deus? Presta atenção no que essas carnes podres falam. Ó, o problema é o seguinte. E o outro brincando de passar a mão no peito do outro. Isso é coisa de gente carnal. Isso é coisa de gente mundana. Isso é coisa de gente que não tem Deus. Aí sim, há diferença. Se não fossem homens de Deus, se não fossem mulheres de Deus, pode fazer o que quiser na carne, é problema de vocês. A partir do momento que diz que é crente, a partir do momento que diz que é evangélico, a partir do momento que diz que é pregador da palavra de Deus e tem todo o tipo de apresentações carnais podres, é carnal, metido a espiritual e vai pagar um preço caro. O sofrimento do espírito humano deles, que a palavra de Deus ela é bem clara. Cabeça de igreja que abriu igreja e pregou mentira em nome de Deus, não terá salvação do seu espírito humano. Jeremias 25, no capítulo 25, é bem claro. Cabeça de igreja que mentiu usando a palavra de Deus não tem salvação. São homicidas e todos os seus. Jeremias capítulo 25, do versículo 15 até o versículo 28. Paga o preço, bando de carne podre, maldito, usada pelo diabo. Mas isso é um pastor da igreja. É o líder da igreja, Bispo Gonçalves, o filho do pastor Vieira, que também é pastor, a esposa do deputado. Você vê aí imagens de uma reunião realizada no Hotel 5 Estrelas, em Angra dos Reis, o que contrasta com o que era a igreja na sua época áurea espiritual. Quando queria reunir os pastores, áurea espiritual? Esse prostíbulo carnal humano deles nunca foi e nunca há de ser. E Deus vai destruir a seita deles. Escuta o que eu estou falando para vocês, povo de Deus. Deus vai destruí-los. E todos os que estiverem aliados a eles. Fazia na própria sede da igreja, até um lanche que era servido, era tudo da maior simplicidade, porque havia um respeito para com o dinheiro doado, que era um dinheiro sagrado para Deus. Depois que ele mudou essa visão, nunca houve respeito nenhum pelo dízimo e pela oferta do povo de Deus que sofre para dizimar, que sofre para ofertar, que sofre para obedecer a palavra de Deus. É mentira dessa raça podre. Se tivesse respeito, o respeito teria até hoje. Feito em hotéis 5 estrelas, grupos de mais de 100 pessoas, gastos com lanchas, com iates, convidados ilustres, deputados, tudo isso com dinheiro da igreja. Segue o vídeo. Desmascarando os malditos profetas usados pelo diabo. O deputado federal que eu falava era esse maldito aqui, para não falar outra coisa, tá bom? Eu não lembro o nome dele, mas eu vou achar o vídeo onde ele se exulta, enche a carne podre dele, dizendo que ele era bispo da igreja e que ninguém podia pôr a mão nele. Quem vai pôr a mão em você agora, seu desgraçado maldito, é os espíritos da morte de Deus que vai vir sobre você e sobre toda a sua família. Espera e verá.